Certo. E aí o TSE está desenvolvendo já algumas ferramentas para dificultar a disseminação de fake news? Será que vai ter algum tipo de fiscalização ou não? O TSE já criou um grupo de trabalho faz tempo para, de alguma maneira, e contar com a colaboração dos partidos e das grandes, né, redes sociais, para tirar da maneira mais rápida possível, onde for possível. Então, já tem aí um acordo de cavalheiros, inclusive um protocolo oficial de intenções assinado, que a partir do momento que essas redes sociais forem provocadas e tiverem conhecimento de alguma coisa ilegal, imediatamente retirar isso do ar da maneira mais fácil possível, né? Então, essa boa vontade já existe. A questão vai esbarrar sempre na censura. Tem gente que vai dizer que é censura. E aí as redes sociais são radicalmente contra qualquer tipo de censura. Então, a gente vai ter que balancear, equilibrar o que é censura. Principal do TSE, que o TSE tem repetido sempre, é ensinar o eleitor, ensinar o cidadão, antes de repetir, antes de disseminar, reproduzir, né? Qualquer tipo de notícia que eu ache estranha, que eu ache, olha, isso é muito bom para ser verdade, ou sei lá o quê, conferir a fonte, conferir a origem daquela notícia, né? Vou dar um exemplo da moda, né? Amanhã ou depois sai lá a notícia que uma planta que tem no quintal de todo mundo cura o coronavírus. Preciso olhar se é verdade. Pode até ser que seja verdade, mas vamos olhar, vamos pesquisar, vamos olhar antes de divulgar, antes de repassar para todos os meus amigos, todos os meus contatos, porque aí eu estou disseminando, divulgando coisas incorretas. Então, é isso que o TSE repete sempre. A principal ferramenta, o principal instrumento é conferir antes de você repassar, de você reproduzir. Inclusive, tem um ditado, né, que ficou famoso: tem dúvida? Não repassa, não repete isso. Se você tem dúvida, não faz. Primeiro vai checar, se não tiver dúvida, não faz. A gente tem visto bem, né, que o TSE está batendo bastante na tecla da conscientização mesmo, né, da educação do eleitor, né? Acho que é uma tática boa, né? Sim, porque a rede social é alguma coisa ilimitada. As redes sociais, a internet é um campo ilimitado. A gente está aprendendo isso. Eu não sou dessa geração, o pessoal não acredita muito, mas eu cresci sem internet, sem celular, por exemplo, né? E sobrevivi. Eu estou vivo, estou vivo. Mas tem gente que não acredita. Então, a gente tem que aprender a conviver. A internet, as redes sociais têm que ser um instrumento para o bem, tem que ser um instrumento bom para a sociedade, bom para todo mundo, né? E não ser utilizado como uma ferramenta para atacar alguém, destruir a reputação das pessoas, esse tipo de coisa. Então, se isso acontecer, a Justiça Eleitoral e o Congresso, quando faz normas, né, tem que cuidar disso, tem que punir quem age errado, tem que punir quem não faz coisa certa, na medida do possível. Também já ouvi dizer que tem gente que fala, olha, a hora que divulga uma foto sua ou um vídeo seu, você nunca mais consegue apagar aquilo da internet, porque sempre tem alguém que guardou, que copiou, que isso volta, nem que seja alguns anos depois. Eu já ouvi isso de técnicos, né? Então, é impossível você garantir 100%. Tudo bem, mas se a gente chegar nos 99,9% de respeito, de educação, de obediência às leis, eu acho que a tendência é que a gente seja uma sociedade equilibrada, moderna e consciente. Professor, e assim, quem que agora vai ser responsável, assim, porque eles aprovaram, acho que chegou a aprovar aquela lei, né, a lei da transparência das mídias, e aí eles colocam, assim, quem que vai ser responsável pela punição, né, para quem produz e compartilha notícias falsas, porque vai ter punição agora, né? Na verdade, o Congresso já aprovou uma lei que aumentou a pena dos crimes praticados nas redes sociais com fins eleitorais, né? Você xingar alguém, denegrir alguém, atacar alguém para fins eleitorais, é específico. Então, além da calúnia, injúria, difamação, que já tinha no Código Penal, agora a gente tem tipo específico para uso nas eleições. Mas o nosso Congresso ainda está discutindo uma regulamentação das redes sociais, e aí sim você tem razão, com punição ou sem punição, que tipo de punição, isso está sendo discutido. E aí esbarra novamente na questão da censura. Tem gente que acha que é censura, porque eu tenho liberdade de expressão, sim, mas
liberdade 100%, liberdade de inventar alguma coisa que pode simplesmente destruir a imagem de uma pessoa ou destruir a carreira de alguém, quer dizer, precisa ter limites. Então, se a sociedade vai se modernizando, né, vai utilizando outras ferramentas e outras maneiras de se expor, de divulgar as suas ideias, então eu acho absolutamente correto que o Congresso também vá atrás dos abusos, vá atrás dos exageros, das ilegalidades, punindo. Pode punir com multa, pode punir com exclusão das redes sociais, não sei, o que for, mas tem que ter punição para abuso, né? E se um candidato estiver sendo investigado, né, ele pode concorrer às eleições? Tem algum tipo de regra para isso? Em princípio, a expressão que você usou, investigação, não tem problema. Para a gente saber se o candidato pode ser, né, pode disputar uma eleição ou não, a gente tem que olhar a tal da ficha limpa dele, né? Então, a gente tem uma lei da ficha limpa que vai dizer algumas condenações, não são todas, mas algumas condenações, sempre condenação por órgão colegiado, então não é condenação do juiz da primeira instância, por exemplo, condenação de órgão colegiado, algumas geram aquilo que a gente chama de inelegibilidade. Então aí tem que olhar caso a caso. Eu posso dar como exemplo alguém que teve condenação, por exemplo, por improbidade administrativa, condenação de órgão colegiado, alguém que foi condenado por alguns crimes, também condenação de órgão colegiado. Não são todos os crimes, são alguns crimes que a lei da ficha limpa prevê. Então, essas pessoas não podem se candidatar, e aí a obrigação da Justiça Eleitoral separar quem pode e quem não pode.